George Stinney, um menino de 14 anos que foi morto na cadeira elétrica por ser negro acusado de matar e estuprar duas meninas em 1944. Stinney é, até hoje, a pessoa mais jovem a ser executada nos Estados Unidos. Em uma sociedade extremamente segregada, a culpa de um crime hediondo como a morte por espancamento de duas meninas brancas rapidamente recairia para as mãos de uma pessoa negra. Mesmo se ela tivesse somente 14 anos. George Stinney era um garoto afro-americano que morava em Ocolo, no Carolina do Sul. Em março de 1944, duas meninas brancas, Betty Binnicker, de 11 anos, e Mary Thames, de 8, foram vistas pela última vez procurando flores enquanto andavam de bicicleta. As duas passaram por George e sua irmã Catherine, que estavam vendo cavalos andando pelo campo, e perguntaram se eles sabiam onde seria possível localizar flores de maracujá. As garotas não voltaram para casa naquela noite, e só seriam encontradas na manhã seguinte. Todavia, a situação era insólita. Foram localizadas sem vida em uma vala cheia de água. A casa mais próxima do local de desova era da família Stinney, que abrigava George e seu irmão mais velho, Johnny. Sem evidências, a não ser a proximidade da casa com a macabra vala, os dois foram presos imediatamente. Surpreendentemente, Johnny foi solto em pouco tempo, mas George continuou na mão da polícia. Na delegacia, o garoto foi interrogado somente por policiais brancos, sem a presença de um responsável e, muito menos, de um advogado. Em menos de uma hora, o menino teria confessado o crime ao delegado H.S. Newman. Na suposta confissão, o garoto teria admitido que queria fazer sexo com Betty, mas que a presença de Mary teria atrapalhado o plano. Então, teria matado as meninas com uma barra de ferro de 38 centímetros. Apesar de todos os detalhes, nenhuma declaração ou confissão foi assinada por Stinney. Foto do garoto após ser preso pela polícia. Crédito: Wikimedia Commons. Um dia depois, um menino de 14 anos foi acusado de homicídio. Seu pai foi demitido de seu emprego, e a família passou a viver em anonimato para evitar a perseguição local. George, então, foi mantido sozinho em uma cela em Columbia, a 80 quilômetros de sua casa, novamente questionado sobre o crime sem a presença de ninguém de sua confiança. O julgamento aconteceu em uma corte na presença de 1.000 pessoas brancas. Em apenas 2 horas, o júri, também formado por brancos, decidiu que o Stinney havia cometido o sádico crime. Sem nenhuma evidência, a decisão foi apoiada no depoimento de 3 autoridades que afirmaram que ele teria confessado durante sua apreensão na delegacia. Sua punição: por ser considerado um adulto de acordo com as leis da Carolina do Sul, um menino de apenas 14 anos foi sentenciado à morte na cadeira elétrica. No momento, uma vez que eles não tinham dinheiro, nenhum recurso foi aberto pela família da criança. Até o menino ser eletrocutado, a família Stinney, igrejas locais e a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, instituição a favor dos direitos civis para os negros nos Estados Unidos, enviaram uma carta para o governador do estado, Olin D. Johnson, implorando para que o absurdo episódio fosse interrompido. A resposta de Johnson foi, no mínimo, insensível. Poderia ser interessante para você saber que Stinney matou a menina mais nova para estuprar a mais velha. Depois, ele matou a garota e estuprou seu defunto. 20 minutos depois, ele voltou e tentou estuprá-la de novo, mas seu corpo estava muito frio. Tudo isso foi admitido por ele. Além das confissões duvidosas, pela evidente falta de qualquer entidade que estivesse minimamente neutra à situação do garoto, como um advogado os laudos de legistas não confirmavam ou apontavam estupros. No dia 16 de junho de 1944, o trágico fim de George se aproximava. Pesando 40 kg e medindo apenas 1,5 m, a cadeira elétrica parecia um monumento perto do garoto. Em minutos, a criança foi executada. A história, entretanto, só teve um fim anos depois, quando novas evidências foram coletadas por um historiador da região da Carolina do Sul. De acordo com o profissional, o George Stinney tinha um álibi, já que ele esteve o tempo todo com seus irmãos durante os supostos assassinatos. Em dezembro de 2014, uma juíza derrubou a antiga pena de Stinney, que foi declarado inocente. George Stinney Jr., de apenas 14 anos, foi a pessoa mais jovem nos Estados Unidos condenada à morte em uma cadeira elétrica. Após um julgamento de 2 horas, onde ele foi obrigado a confessar um crime pela polícia local,
O garoto foi enviado à penitenciária estadual da Carolina do Sul, onde foi executado. Sua condenação seria anulada 70 anos depois. Stinney era um jovem negro morador da cidade de Alcolu, no Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Naquela época, os brancos eram separados dos negros por um trilho de trem que cortava a cidade. Ele morava junto de seus familiares em um alojamento de uma serraria local onde seu pai era empregado, e na qual ele teria sido demitido quando o jovem Stinney foi acusado de assassinar duas meninas brancas. As mortes, segundo documentos judiciais, Betty June Binnicker e Marie Matamis, com 11 e 7 anos sucessivamente, andavam de bicicleta no lado dos negros da cidade em 24 de março de 1944 à procura de flores de maracujá. As meninas teriam se aproximado de George e de sua irmã mais nova, Amy, que estavam parados do lado de fora do alojamento em que moravam, para perguntar onde poderiam encontrar tais flores. Supostamente essa foi a última vez que as meninas foram vistas. As meninas, de pele branca, não voltaram para suas casas naquele dia. Dezenas de moradores foram às ruas em busca do paradeiro de Binnicker e Tamis, incluindo o pai de Stinney. Os corpos das meninas foram encontrados em uma vala cheia d'água com seus crânios esmagados. Ainda naquele mesmo dia, o médico legista, A.C. Bozard, após realizar uma autópsia, informou que a causa da morte das meninas era devido a um trauma contuso. Para o médico, as meninas foram golpeadas na cabeça por diversas vezes com um objeto de cabeça redonda e pequena, do tamanho de um martelo. Assim que os policiais do condado de Clarendon recebeu de uma testemunha a informação de que as meninas tinham sido vistas conversando com Stinney no dia anterior, eles foram imediatamente para sua residência. Stinney foi algemado e levado a uma pequena prisão no condado de Sumter, onde foi interrogado a portas fechadas sem qualquer testemunha ou advogado. Nos relatos da polícia, Stinney teria confessado ter assassinado as meninas depois que seus planos de transar com uma delas não saiu como ele teria planejado. 2 longas horas, cerca de um mês após encontrar o corpo de Binnicker e Tamis, Stinney foi levado a julgamento na corte do condado de Clarendon. Charles Plowden, um advogado branco de defesa, indicado pelo próprio tribunal, faria sua defesa. Porém, na prática as coisas não funcionaram bem assim. Plowden não apresentou testemunhas, nem sequer alguma evidência que pudesse colocar ao menos em dúvida as acusações sobre o garoto. No julgamento, que durou cerca de 2 horas, a única evidência que se tinha contra Stinney era uma suposta confissão do garoto admitindo os assassinatos. Entretanto, não havia registro escrito do adolescente admitindo a ação. O resultado? Stinney foi considerado pelo júri, formado apenas por pessoas brancas, culpado de um homicídio em 1º grau. Stinney foi sentenciado então à morte na cadeira elétrica. No dia 16 de junho de 1944, Stinney foi enviado à penitenciária da Carolina do Sul, no sudeste no USA, para uma câmara de execução. O garoto chegou ao local com uma Bíblia debaixo dos braços. A cadeira elétrica da prisão, onde Stinney foi amarrado, foi feita para execução de prisioneiros adultos. Ao colocar a máscara que cobriria seu rosto, devido ao tamanho, ela ficou muito grande. Stinney recebeu 3 sessões de descargas elétricas em seu corpo que chegavam a cerca de 2.400 volts cada uma delas. A execução levou cerca de 4 minutos. Às 19h30 daquele dia, 83 dias após os crimes, o menino era declarado morto.